Continuando com o tema da traição, tão cotidiana, tão presente aí nos temas das músicas, né, em relações que a gente ouve muito aqui no consultório, a gente vai seguir o tema para falar de traições cotidianas e que não envolvem uma terceira pessoa, não envolvem a relação sexual, a pulada de muro, mas são dinâmicas que um casal vivencia onde acontece o desrespeito, onde acontece esse deixar de olhar o outro e tornar-se indiferente às emoções. Vamos pensar um pouco na palavra traição. Né? Traição de quê? Traição de expectativas, traição de esperança, né? Traição de Compromissos também, né? compromissos, né? Do tempo usado a dois, ou a falta de. Né? Então, quando a gente entra numa relação afetiva, existem coisas explícitas e coisas implícitas, né? Então a gente entende que, além da questão, né, de monogamia, que é a traição mais comum, que as pessoas têm responsabilidades. Às vezes isso não é falado, né? Geralmente não é falado, infelizmente. Mas as pessoas têm as expectativas. Quem vai fazer o quê? Quem vai ajudar no quê? Né? Quanto tempo a gente vai despender um com o outro? Enfim, são várias dinâmicas do casal que precisam ser acordadas. E muitas vezes um dos dois ou os dois eles começam a falhar. O pior, né, disso, né, Lu, é que essas expectativas também são muito diferentes. Então, às vezes eu tenho uma expectativa, a Lu tem outra expectativa, nós não nos conversamos e, no final das contas, ambos se sentem traídos. E uma sensação cotidiana de frustração. É muito dolorido isso, né? Porque são esses machucados que vão assim, sabe, gotinha por gotinha, minando um sentimento de respeito, de admiração, de conexão, de confiar na pessoa com quem você tem um relacionamento. Porque quando a gente está falando de estar juntos numa relação, confiar e poder sentir a outra pessoa comprometida com você, se a gente começa a perceber em situações cotidianas que isso não está acontecendo, é como se eu tivesse desapontando partes minhas que tinham expectativas de que a outra parte também estava ali, que também estava por mim, que estava por nós, inclusive. E isso tudo acaba sendo uma forma da gente machucar um ao outro cotidianamente. Por isso que a gente está falando, nem sempre a dinâmica da traição envolve o terceiro elemento, né? A figura que rouba todo o coração da pessoa que eu amo. Não, às vezes esse estar indisponível para o outro, porque eu priorizei a relação familiar em primeiro lugar e por isso eu não pude cumprir o horário que eu combinei com ele, ou porque lá no trabalho estava acontecendo uma demanda muito importante e eu nem me lembrei de avisar que eu não ia poder cumprir com uma dinâmica que nós dois tínhamos combinado, ou porque eu tenho um hobby muito importante e vai ter um evento nesse final de semana, então por mais que ele queira que eu esteja com ele, eu não posso estar, e vice-versa, né? Porque essa é uma dinâmica que a gente acaba indo muito para o nosso mundo pessoal, para as nossas prioridades e individualidades, e a gente acaba deixando o outro de lado, que é muitas vezes o que acaba acontecendo, que leva até aquela entrada do terceiro elemento, né? Da traição, quando tem uma relação extraconjugal. Uma das coisas que acontece muito, a gente ouve de clientes no consultório, é que ao nascimento do filho, aí geralmente a mãe, claro, vai ter que cuidar dessa criança e o lado masculino se sente abandonado, né, se sente não visto. E aí ele se sente traído. Mas o lado da mãe também se sente traída, porque às vezes ela quer a participação desse masculino na criação, né, no cuidado, né, no Suporte, banho, né? no suporte. E também esse masculino não está disponível. Ele começa, né, esse masculino a se afastar, e aí o casal, cada um vai para a sua prioridade, que é o momento que, como a Luciana falou, às vezes começam a possibilitar a entrada de outra pessoa, ou às vezes não de outra pessoa, mas eu fujo para o trabalho, eu fujo para um hobby, eu fujo para a bebida, enfim, para pornografia. E tudo isso são expectativas de cada um que precisam ser colocadas para fora, porque nós temos aqui duas pessoas.
Então é necessário que cada um fale, eu preciso disso, eu gostaria daquilo, como é que é isso para você e vice-versa, né? Porque as dinâmicas de um casal, elas não dependem só da necessidade individual, ela tem algo do coletivo, né? As coisas acontecem para os dois e aí a gente precisa sempre trocar. A vida é dinâmica, né? Então nem sempre a gente vai poder andar só num trilho, num script. A vida vai apresentar esses desafios. Sim, e muitas vezes esses pequenos momentos de traição cotidiana, eles são como sinais amarelos já piscando, já antecipando que se o casal não para, não dialoga, não cuida a respeito dessa dor cotidiana que já está acontecendo, pode ser que abra realmente espaço para surgir uma terceira pessoa, né? Quando a gente atende casos em que a questão da traição ela está muito dolorida, ela está muito na evidência, em geral a gente convida, né? Mas desde quando que vocês começaram a se distanciar? Né? Quando começou a acontecer uma desconexão, um estranhamento, e aí normalmente a pessoa ela vai fazendo essa retrospectiva, nossa, é verdade, né? A gente começou a se perder desde aquele momento, né? O trabalho consumiu, ou a chegada de um filho, ou quando a sogra adoeceu. Redes sociais o tempo todo. Né? Exato, né? Então são vários os motivos que podem levar a essa sensação de sentir-se abandonada, traída ou traído dentro da relação. Reflita aí, pensa um pouquinho, porque isso possivelmente está acontecendo sem perceber, sem consciência na tua história. Então, ajusta, conversa, se você está numa relação, chama para olhar junto, porque é ponto importante e pode prevenir coisas mais difíceis de acontecerem lá na frente. E quando a gente fala de relação madura, a gente está falando de algo que não é tão simples mesmo. Não é fácil a gente deixar algumas das nossas preocupações de lado para poder trocar em casal, para poder conversar, para poder dialogar, para poder ver as prioridades dos dois. Isso não precisa ser feito 24 horas, mas pelo menos, sei lá, em algum momento durante a semana, é necessário sim conversar, é necessário olhar nos olhos, é necessário parar, né, desligar o seu celular, né, e perceber como é que você está, como é que eu estou, o que não está legal comigo, o que não está legal com você. Né? Eu diria que é uma higiene saudável para que a relação continue, né, durante os tempos aí, para que ela possa se reciclar, para que vocês possam se entender melhor. O mais importante está acontecendo aí, é entre vocês, né? Só vai surgir algo além disso quando isso aqui se esgotar, quando isso aqui deixar de ser cuidado, e ambos são corresponsáveis por cuidar do nosso. Então é cotidianamente, como o Alex falou, tá bom? Então comente aí as suas experiências, o que isso agrega, o que isso te provoca de reflexão, e a gente vai apurando aí e evoluindo nesses temas. Até um breve vídeo. Até.